E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós iremos fazer o dimensionamento de um filtro biológico anaeróbio. Então, vamos aos estudos. Pois bem, para trabalharmos o filtro biológico anaeróbio, nós vamos nos ater ao que é disposto na NBR 13969 de 97, que dispõe sobre tanques sépticos, unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos, projeto, construção e operação. E essa norma nos traz a definição no seu item 3.4, filtro anaeróbio de leito fixo com fluxo ascendente. Filtro anaeróbio é o reator biológico com esgoto em fluxo ascendente composto de uma câmara inferior vazia e uma câmara superior preenchida de meio filtrante submersos, onde atuam micro-organismos facultativos e anaeróbios responsáveis pela estabilização da matéria orgânica. Ainda no item 4.1, filtro anaeróbio de leito fixo com fluxo ascendente, filtro anaeróbio, diz que o filtro anaeróbio consiste em um reator biológico onde o esgoto é depurado por meio de micro-organismos não aeróbios, dispersos tanto no espaço vazio do reator quanto na superfície de meio filtrante, sendo que este, no caso o meio filtrante, é utilizado mais como retenção dos sólidos. Na NBR 7229 também traz uma definição para filtro anaeróbio, como sendo uma unidade destinada ao tratamento de esgoto mediante afogamento de meio biológico filtrante. Aqui nós temos esta vista em corte de um modelo de filtro biológico anaeróbio que é apresentado na NBR 13969. E esses detalhes eles serão especificados mais à frente. É necessário destacar que o filtro biológico anaeróbio é uma unidade complementar de tratamento ou uma unidade de tratamento secundário. Ou seja, o sistema particular de tratamento de esgoto ele tem início com o tanque séptico. Caso haja necessidade, esse esgoto é enviado para um tratamento complementar ou uma unidade de tratamento secundário, que pode ser o filtro anaeróbio, por exemplo, e, por fim, este efluente ele é enviado para um sistema de disposição final, que pode ser um sumidouro ou corpos hídricos, dependendo do caso. A NBR 7229 também apresenta um esquema onde o filtro anaeróbio ele se encaixa como uma unidade complementar de tratamento. Então vamos ao dimensionamento. A fórmula básica para o volume útil do filtro biológico anaeróbio é dada por V igual a 1,6 vezes N vezes C vezes T, onde o V é o volume útil, dado em litros, nesta fórmula. O N é a nossa população, que é a população, o número de habitantes que ocupa a edificação que vai ser atendida pelo filtro biológico anaeróbio. O C é a contribuição per capita de esgoto e o T é o tempo de detenção, que é dado em dia, se atentar às unidades quando nós formos jogar os valores dentro desta forma. Eu quero dizer também que geralmente é conservado estes valores desde lá do dimensionamento do tanque séptico. Nós utilizamos as tabelas para o dimensionamento do tanque séptico e aqui nós apenas repetimos aquilo que foi encontrado no dimensionamento do tanque séptico. A mesma população, a contribuição de esgoto per capita e o tempo de detenção. Primeiramente, nós iremos calcular a população, nós iremos estimar a população. E assim como foi feito para o tanque séptico, eu tenho que salientar que, para a estimativa de população, nós dependemos do tipo de uso daquela edificação. Algumas tabelas estão disponíveis para estimarmos a população. Gostaria de lembrar que a utilização dessas tabelas e também das fórmulas para o cálculo, para a estimativa de população, já foi feita no vídeo de dimensionamento de tanque séptico. Quem ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês tenham acesso ao vídeo sobre dimensionamento do tanque séptico, onde lá já foi especificado como é feita a estimativa de população. Bem, quando nós contamos com uma edificação verticalizada, nós podemos utilizar esta fórmula, onde o N, que é a nossa população, será dada utilizando o NPAV, que é o número de pavimentos, o NAP, que é o número de apartamentos por pavimento, QS é o número de quartos sociais e o QSERV é o número de quartos de serviço.
Como foi mostrado na tabela anterior, nós consideramos 2 habitantes por cada quarto social e nas edificações que contam com quarto de serviço, nós consideramos apenas 1 habitante por cada quarto de serviço. No caso de edificações residenciais térreas, nós podemos simplificar a fórmula, dizendo que a população será igual a 2 vezes o número de quartos sociais mais o número de quartos de serviço. Caso a edificação não conte com quarto de serviço, a nossa população será dada igual a 2 vezes o número de quartos sociais. O nosso segundo passo é fazer o cálculo do volume útil, pois no passo anterior já encontramos a população. Para definirmos o C e o T, nós iremos utilizar tabelas. No caso da NBR 13969, nós temos a tabela 3, que nos dará a contribuição diária de esgoto per capita, conforme o tipo da edificação. No nosso exemplo, nós iremos utilizar uma residência de padrão alto, né, e iremos encontrar uma contribuição diária per capita de esgoto de 160 litros por habitante dia. Agora, nós iremos definir o nosso T, que é o tempo de detenção de esgoto. E para isso, nós temos que encontrar a contribuição diária. A contribuição diária nada mais é que a multiplicação da nossa população pela contribuição per capita de esgoto. No nosso exemplo, nós temos uma população de 7 habitantes, multiplicando 160, que é 160 litros por habitante dia de esgoto, que nos dará um volume total de 1.120 litros por dia. A nossa contribuição diária será de 1.120 litros. Como esse 1.120 litros está nessa faixa de até 1.500, e aqui nessa tabela nós iremos considerar também a temperatura média do mês mais frio do local onde será construído o nosso filtro biológico anaeróbio, que neste exemplo será igual a 20 graus Celsius. Vamos aqui nesta linha, onde nós temos a nossa contribuição diária de até 1.500. Vamos até a coluna, que vai atender o nosso intervalo da nossa temperatura, que no caso é de 20 graus Celsius. Vamos estar nessa coluna de 15 a 25. E onde acontecer a interseção, terá o nosso tempo de detenção hidráulica, o nosso tempo de detenção de esgoto, que será, neste caso, igual a 1 dia. Gostaria de salientar a vocês que é muito comum nós encontrarmos o nosso tempo de contribuição no dimensionamento do tanque séptico e nós conservarmos estes valores para o dimensionamento tanto do filtro biológico anaeróbio, como também, quando necessário, para o dimensionamento do sumidouro. Porém, esta tabela 4, ela se diferencia um pouco da tabela 2 da NBR 7229. Nós podemos observar que na tabela 4 da NBR 13969 de 97, há 3 intervalos de temperatura e nós teremos valores diferentes para cada intervalo de temperatura. Já na tabela 2 da NBR 7229, que trata de dimensionamento do tanque séptico, nós temos apenas um valor para o tempo de detenção, que atende a cada faixa de contribuição diária. Por isso, nós temos que nos atentar que, dependendo da faixa de temperatura, pode sim haver diferença dos valores encontrados para o dimensionamento do tanque séptico e para o dimensionamento do filtro biológico anaeróbio. Caso o professor ou examinador da questão que vocês estejam trabalhando seja muito criterioso, ele vai se basear na tabela 4 da NBR 13969. E esta tabela considera as faixas de temperatura. Porém, eu repito, é muito comum nós conservarmos aquilo que foi encontrado no dimensionamento do tanque séptico e repetirmos para o dimensionamento do filtro biológico anaeróbio. Esse é um detalhe que pode fazer alguma diferença dependendo do critério de avaliação de cada professor. Pois bem, prosseguindo com o nosso roteiro de dimensionamento, agora nós iremos calcular o nosso volume útil, fazendo as substituições nesta fórmula. Encontramos uma população de 7 habitantes, uma contribuição per capita de 160 litros por habitante dia e o tempo de detenção de 1 dia. Encontramos aqui
um volume para o nosso filtro biológico anaeróbio de 1.792 litros. Lembrando que a NBR nos diz que o volume mínimo deve ser igual a 1.000 litros. Ou seja, se para o seu dimensionamento você encontrou um volume inferior a 1.000 litros, utilize para o dimensionamento do filtro biológico 1.000 litros no mínimo. Agora, nós iremos para o cálculo da nossa área útil. E aqui está um detalhe bem importante e um pouco divergente, dependendo de cada literatura. A norma nos diz que a altura total interna do filtro anaeróbio ela será igual à altura total do leito filtrante, mais a altura da calha coletora, mais a altura sobressalente, que ela é uma altura variável. Porém, a norma também nos diz que a altura do leito filtrante, já incluindo a altura do fundo falso, deve ser limitada a 1,20 m, que é essa altura H minúscula aqui. E também que a altura do fundo falso deve ser limitada a 60 centímetros, já incluindo a espessura da laje. Com isso, nós podemos definir que a altura que nos interessa para dimensionamento é essa parcela H aqui. E essa altura será limitada, conforme a norma, de 1,20 m. Podemos, então, resumir a nossa fórmula, que a nossa área útil será igual ao volume útil dividido por 1,20. Eu tenho que salientar que, em algumas literaturas, como é o caso deste livro de Hélio Creder, Instalações Hidráulicas e Sanitárias, nós iremos encontrar, para dimensionamento do filtro anaeróbio, como a profundidade útil sendo limitada a 1,80 m para qualquer volume de dimensionamento. E com isso, ao utilizarmos esta fórmula estabelecida nessa literatura, nós iremos obter valores diferentes do que se utilizarmos aquilo que é estabelecido na NBR 13969. Nós temos que nos atentar a isso, porque dependendo daquilo que é utilizado pelo seu professor como base de estudo, podem acontecer divergências nos valores finais. Pode não, vão acontecer divergências nos valores finais, caso seja utilizada essa norma ou se utilizado aquilo que é especificado na NBR 13969. Aqui está um detalhe de perfil de um filtro biológico anaeróbio, onde pode ser exemplificado aquilo que foi demonstrado. Essa parcela de 60 centímetros, que é a altura do fundo falso, contando já com a laje, é essa parcela em verde. E a nossa altura útil, a nossa altura que será utilizada para o dimensionamento, será essa altura aqui destacada em amarelo. E por que nós utilizamos apenas esta parcela, esta altura útil para fins de dimensionamento? Porque o nosso filtro biológico anaeróbio ele não é dimensionado para o líquido estar até aqui, a esta altura total. Nós temos que dimensioná-lo para que o líquido permaneça até esta cota da calha coletora, visto que essa altura sobressalente ela é necessária para que haja a separação atmosférica entre o líquido que está dentro do nosso filtro biológico anaeróbio até esta laje superior. Então, seguindo a NBR, nós iremos fixar que a nossa altura útil, a nossa altura de dimensionamento, será igual a 1,20 m. Com isso, iremos utilizar a nossa fórmula, a área útil, sendo igual ao volume útil dividido por 1,2. Para o nosso exemplo, temos um volume útil de 1.792 litros. Temos que, para jogar na fórmula, temos que transformar para metro cúbico. Então, encontraremos aí aproximadamente um volume igual a 1,79 metros cúbicos. Jogando na fórmula, iremos encontrar uma área útil aproximada de 1,5 metros quadrados. Agora, iremos falar sobre dimensões internas. Caso formos utilizar um filtro circular, esta será a fórmula utilizada. Caso formos dimensionar um filtro retangular, seguiremos esta fórmula. Porém, para critérios econômicos e também de eficiência, eu tenho que salientar que a utilização de um filtro circular, ele se torna mais eficiente e também mais econômico. E por critérios arquitetônicos, geralmente é dimensionado um filtro circular. Com isso, para o nosso exemplo, vamos dimensionar o filtro circular. Fazemos então a substituição dos valores encontrados nesta fórmula. Teremos, por fim, um diâmetro interno de 1,40 m. Lembrando que o diâmetro mínimo é de 0,95 metros e
para fins de economia, o diâmetro máximo será menor ou igual a 3 vezes a nossa altura útil. Só para critério de comparação, caso fôssemos utilizar aquelas fórmulas que são dispostas na literatura do Hélio Credder, nós iríamos obter, ao fim, um diâmetro interno de 1,15 m aproximadamente. Podemos notar aí uma diferença lógica, né? Justamente pelas diferentes alturas que são adotadas, tanto pela literatura quanto por aquilo que é estabelecido na NBR 13969 de 97. Prosseguindo, a última parte é definirmos as nossas características construtivas, pois para definirmos as características construtivas, no caso, a altura construtiva, o comprimento ou a largura construtiva ou o diâmetro construtivo, dependendo da geometria do nosso filtro biológico, nós temos que considerar as espessuras das paredes e também espessuras das lajes de fundo. No caso, se o nosso filtro biológico contar com chaminé, nós temos que considerar para o cálculo da altura construtiva essa altura da chaminé e também a espessura da tampa. E o diâmetro construtivo será o nosso diâmetro interno, encontrado anteriormente, mais a espessura das nossas paredes. Lembrarmos que temos duas paredes, então será o diâmetro construtivo, será igual ao diâmetro interno, mais 2 vezes a espessura da parede adotada. E para encontrarmos a nossa altura construtiva, iremos considerar a altura total interna do nosso filtro biológico anaeróbio, mais a espessura do fundo, que é essa parcela destacada em verde, mais a nossa altura da chaminé. Caso o nosso filtro biológico conte com chaminé, teremos que considerá-lo para a obtenção da altura construtiva, e também a espessura da nossa tampa, que neste caso aqui é destacada em amarelo. Lembrar também que a tampa tem que ter essa tampa de inspeção, ela tem que ter um diâmetro interno mínimo de 80 centímetros. Aqui estão algumas especificações que são estabelecidas na NBR, né? Aqui nós temos esta vista em planta, tanto dessa parte superior, como também desse corte que vai destacar essa parcela do fundo falso, onde nós teremos este fundo falso, contando com um furo de 0,025 metros, espaçados a cada 15 centímetros. Há também de se destacar a necessidade de termos esse tubo de limpeza, esse tubo guia para limpeza. Ele tem um diâmetro mínimo de 200 milímetros. Lembrando ainda que há casos em que serão necessárias a utilização de vários filtros biológicos anaeróbios. E neste caso nós iremos utilizar, antes dos filtros anaeróbios, uma caixa de distribuição, para que aqui ocorra a distribuição e que todos os filtros biológicos anaeróbios sejam utilizados de maneira correta e eficiente. E aqui eu apresento 2 exemplos de filtro biológico anaeróbio pré-fabricados. É muito comum nós trabalharmos hoje com esses filtros biológicos pré-fabricados, porque nós teremos apenas o trabalho de instalá-los conforme é especificado pelos fabricantes. E para a utilização desses filtros biológicos pré-fabricados, nós temos que nos atentar àquilo que é especificado pelo fabricante. Cada volume irá atender uma determinada população e o fabricante ele vai nos fornecer tabelas específicas para utilização e para dimensionamento desses filtros biológicos que são pré-fabricados. E ainda mais, o fabricante vai nos assegurar que aquele filtro biológico anaeróbio ele atende às especificações que são estabelecidas pela NBR 13969 de 97. E com isso, nós terminamos o nosso estudo de hoje. Prosseguindo com nossos vídeos, nós iremos trabalhar futuramente o dimensionamento de um sumidouro. Desde já, agradeço a atenção de todos e bons estudos. Até breve.